Nós queremos te agradecer pela vida da Deise. Muito obrigado. Que o Senhor continue fazendo através da vida dela. Que o Senhor continue, Pai amado, usando ela como instrumento, como já tem usado. Eu creio, Pai, que grande é o projeto do Senhor. E a Tua palavra diz que o Senhor agindo nas nossas vidas, nada pode impedir. Continua agindo na vida da Deise. Deus abençoa, Senhor, a sua casa, a vida do Nilton, do Caleb, da Sofia. Estende as Tuas mãos de poder sobre esta família. E que o nome do Senhor cada dia mais seja glorificado na vida deles. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço, no nome do Senhor Jesus. Na liberdade do Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Quantos aqui desejam viver um avivamento do Espírito Santo? Levanta a mão. Quantos aqui desejam ser cheios do Espírito Santo? Diga amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pode fazer uma pergunta? Eu posso te tirar da zona do conforto e te levar para a zona do confronto? Posso? A zona do confronto é a única que nos muda, que altera a gente de lugar, de situação. A zona de conforto não nos leva a lugar nenhum. E o Senhor me trouxe aqui para isso, para tirar da zona do conforto e levar para a zona do confronto. E antes de tudo, antes de eu começar a ministrar, eu preciso explicar algo. Antes de explicar, vamos abrir nossa Bíblia em Joel, porque se pastor, pregador não abrir a Bíblia, parece que não vai pregar. Então vamos abrir em Joel. Joel existe, tá, gente? Quando a gente manda abrir Joel, Amós, fala, sumiu, não existe mais a minha Bíblia. Joel, capítulo 2, versículo 28 e o 29. E depois disso eu derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas eu derramarei do meu espírito naqueles dias. Vai para a tua Bíblia lá em Mateus capítulo 24. Rapidamente, Mateus 24. Mateus 24, versículo 12. Nós lemos que depois daqueles dias que Joel estava ali dizendo, iria vir um tempo de avivamento, iria vir um derramado do Espírito Santo de uma forma diferente. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado somente em Cáceres, assim está escrito? Será pregado em do mundo, todas as nações. Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em todas as nações, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Para a gente entender o que é avivamento, nós precisamos entender como fazer como gerar, ou o que fazer quando o avivamento vem. Nós precisamos entender o que é um avivamento. O avivamento, na verdade, ele não vem sobre um povo porque nós somos legais. Ele não vem sobre nós porque Deus quer ver a gente pulando e chorando. O avivamento não vem sobre a igreja porque Ele quer dar de presente essa coisa gostosa dentro da gente. Toda vez que Deus libera um avivamento, o fim nunca é individual, sempre coletivo. Deus, quando Ele estabeleceu aquele povo ali, dos hebreus, Ele estabeleceu aquele povo, Ele estabeleceu um padrão para aquele povo. E Ele disse, eu quero que vocês caminhem desse jeito, para chegar até lá, que é a vinda do Salvador, a vinda do Messias. E aí de vez em quando esse povo desviava para cá, Deus levantava um profeta. Aí eles voltavam, eles desviavam para cá, Deus levantava um juiz, puxava eles de novo para o prumo, para eles chegarem até lá no final. Daqui a pouco eles desviavam de novo, Deus levantava um rei, ungido dele, para botar de novo no caminho. Deus intervia assim, o Espírito Santo pairava sobre o profeta, agia, o Espírito Santo saía. Quando o Senhor decide aumentar o povo dele e estender para a igreja, e Ele forma a igreja, e Ele estabelece uma nova aliança, um novo padrão, e Ele diz assim, beleza, o povo, depois de tantos alinhamentos, enviando profetas, enviando o Espírito Santo sobre, o povo chegou nesse lugar para que o Salvador viesse desse povo. Mas agora existe uma outra vinda do Salvador.
E a igreja precisa chegar lá também. Só que a igreja, em vários momentos, ela tem se perdido no seu alinhamento. Ela não está conseguindo caminhar. Quando ela começa a sair, a perder o padrão que Deus estabeleceu, Deus envia duas formas para alinhar a igreja: reformas e avivamento. Então, o avivamento nada mais é do que uma intervenção extraordinária de Deus no povo dele, para trazer de novo para o propósito e cumprir a sua missão. Porque se o povo de Deus, se a igreja não estiver nessa trilha aqui, ó, igual esse banco aqui, ó, se a igreja de Deus não estiver nessa trilha, ela não consegue chegar no final, que é a volta do Senhor Jesus. Nós não vamos conseguir cumprir esse versículo aqui, ó. E todo o evangelho será pregado a todas as nações, então virá o fim. Então, antes da vírgula, tem uma ação para ser feita. E aí quem vai fazer? O mundo? Quem vai fazer? A igreja. Então, se avivamento é uma intervenção de Deus extraordinária para alinhar o povo, para pegar ânimo e seguir de novo para chegar até no final. E se todas as vezes que o povo desalinha, Deus faz isso, desalinha de forma muito grande. Eu não sei você, se só eu tenho percebido, mas a terra está saindo do prumo. A igreja, antes do Covid, já estava dando indícios de sair do prumo. Depois do Covid, a igreja perdeu o calor do abraço, está ficando apática. Eu não digo de Igreja Batista Nacional, eu digo de toda a igreja do Senhor na terra. A igreja está se tornando individualista. É meu, vai orar, me dá o carro, me dá isso, Senhor, eu preciso, está faltando nós, está faltando vamos, está faltando plural nas orações. A igreja está se perdendo nos seus relacionamentos, está ficando muito egoísta, não está mais sentindo a dor do outro. Ninguém mais chora quando alguém chora. Ninguém mais visita o doente quando ele está ali muito mal e ora com ele e dá uma palavra de poder, porque está vindo um tempo em que a igreja está entrando num tempo de afastamento daquilo que é o propósito do Senhor. Então eu te pergunto, todas as vezes que o povo de Deus se desalinha, o que o Senhor entra? Com avivamento. O Senhor, a igreja está perdendo a pressão para chegar com santidade até a volta de Jesus. A igreja está perdendo pressão. Então, se o Espírito Santo ele vai descer, ele vem descendo, ele vem trazendo avivamento, não é para você pular, não é para você sentir bem. Ai meu Deus, preciso do avivamento porque eu estou tão desanimada. Não é para eu, não é para mim, não é para você, é nós. O mundo está perdendo. O mundo está perdido, a igreja está desalinhando. Então o Senhor, ora vem, traz o avivamento, porque nós estamos precisando. Amém? O Senhor, Ele fala para nós, precisa a igreja precisa pegar, colocar fogo em si mesma, para ir até o final. Jesus está voltando, mas a igreja precisa chegar lá como? Suja, com pecado, egoísta, longe um do outro, sem olhar um para o outro. É assim que a igreja precisa chegar lá? Não, na minha Bíblia está escrito que o Senhor tem preparado uma noiva adornada e ataviada para os dias das bodas do Cordeiro. Para que a igreja consiga chegar até lá no final desse jeito, precisa haver pressão. Precisa haver o Espírito dínamos, a dinamite que acende aqui para lá com muita velocidade. Então deixa eu te dizer uma coisa, aonde nós vamos, congressos, cursos, os profetas estão dizendo a mesma coisa. O Senhor vai levantar uma onda de avivamento nas nações. O Senhor vai levantar uma onda de avivamento em toda a terra. Mas não é para você chorar e sentir bem, não. É porque Ele vai colocar um fogo dentro de você, para que você comece a falar com mais velocidade e falar de Jesus, para que o Evangelho alcance todas as nações. E então, para que o fim venha, nós precisamos ter pressão. Para que o fim venha,
chegue, nós precisamos estar avivados. Porque nós precisamos pregar. Deixa eu ir porque eu nem comecei, estou só fazendo a introdução, aleluia. Mas eu creio, irmãos, que Deus tem acendido as chamas. Aqui, ali. O que vai fazer a diferença no grande dia que o Espírito Santo der o grande sopro e espalhar sobre a terra, vai ser o tamanho do teu fogo. Vai ser o tamanho do fogo que você carrega. Eu estava preparando essa ministração e o Senhor me fez lembrar, me trouxe uma ilustração da vela e a churrasqueira. A vela, se o sopro passa, o que acontece com a vela? E com a churrasqueira? Aumenta. Então o que determina como nós vamos estar quando a onda do avivamento passar do fim dos tempos, vai ser o tamanho do fogo que você carrega. Eu creio que o Senhor vai derramar o Espírito Santo sobre nós de uma forma poderosa nos últimos tempos. Deise, você está falando de algo que parece que não é a minha realidade, parece que não vai acontecer. Ei, mas deixa eu te falar, é isso que eu quero trazer ao seu coração. Tira o olho de você, olha para o mundo, olha para fora. Porque quando nós pensamos, o avivamento não chegou em mim, não chegou nessa igreja. Mas e se Deus começar o avivamento das nações por essa igreja? Ah, Deise, mas é improvável. Todos os avivamentos que houve nesse tempo saíram de lugares e de pessoas improváveis. Eram das pessoas que você não dava nada por elas, eram de lugares que você não dava nada por eles. E ali o Senhor escolheu, porque o Senhor faz isso. E quando nós olhamos para esse dia que nós temos que nos preparar, nós olhamos que quem gera o avivamento é só Deus. Só Deus gera o avivamento, mas não exime a nossa responsabilidade do preparo, não exime a nossa responsabilidade para esse dia. E aí eu te pergunto, o que você tem feito? Quando eu estava preparando essa mensagem, eu não sabia o que ministrar, até porque, não sei, a gente fica assim, fala, meu Deus, o que eu vou ministrar? E eu conversando com o Newton num café da manhã e saiu avivamento. Eu falei, e queimou lá dentro. Eu disse, é isso mesmo. É avivamento que o Senhor quer ministrar. Aí eu orando, Senhor, o Senhor quer que eu ministre quebrantamento, que é o pré-avivamento, o Senhor quer que eu ministre sobre avivamento, o Espírito Santo vai descer, o que o Senhor quer de avivamento? E eu escutei aqui, ó. Na verdade é aqui, né? A gente fala aqui porque foi muito audível. Chame para ação. Chame para a ação. Não é uma frase que vem. Chame para a ação. E naquela noite o Senhor me deu um sonho. Eu estava num banco, eu, Nilton, Caleb, e entraram 4 assaltantes. E tinha muitas pessoas. De repente, no que eles entraram, eles já mandaram todo mundo fazer uma fila. E aí a fila ia seguindo, o assaltante estava aqui, paradinho, e vinha a fila. Pô. Aí vinha outro. Pô. E eu vi lá de trás, eu era uma das últimas. E vinha, pô. Eles vinham passivamente. Pô. E eu comecei a entrar em desespero. Amor, você vai fazer alguma coisa. Nós temos que fazer alguma coisa. Olha como eles estão passivos indo para a morte. Eles estão indo e o ladrão está matando eles. E eu fiquei em desespero, eu caçava o que fazer, eu tentava ver, eu falei, meu Deus, vai chegar a minha vez, eu não posso deixar isso. E a gente correndo, eu correndo ali, desesperada ali dentro. E naquele dia eu entendi, realmente o Senhor dizendo, chame-os para a ação. Porque tem muita gente, o mundo inteiro está desse jeito, indo para a morte, mais um dia, pô. Teu filho, pô. Tua mãe. Quem vai interceder, quem vai proclamar para os gentios? A igreja. Então o Senhor vai levantar um avivamento. E o que nós devemos fazer até que esse dia chegue? Qual a nossa postura? Será que eu estou acendendo a minha chama? Será que eu estou preparando a minha lamparina? Será que eu estou fazendo isso? E eu quero trazer para você. Agora eu vou começar a pregar, viu, gente? Amém? Agora eu só introduzindo, está parecendo o pastor Cláudio Duarte. E eu trouxe 3 exemplos para nós. O que os grandes homens dos avivamentos, dos grandes avivamentos, fizeram antes? Quem eram eles antes?
Quem eram eles? E o que Deus espera de mim e de você nesse período que a igreja tem passado pós-pandemia? Primeira coisa que o Senhor espera de mim e de você, que você tenha sede e fome por Ele, mas também tenha pela causa dEle. Que você tenha fome e sede por Ele, mas também pela causa dEle. Muitos têm sede e fome por Deus, mas não encaram a causa dEle. A causa dEle é queimar e falar para vidas, proclamar o Evangelho, seja conforme Deus te capacitou, se é para ir para fora, ou se é para capacitar os de dentro, ou se é para alinhar aquilo. Alguma coisa tem que acontecer. Em 1891, existiu um adolescente de 13 anos. Quem aqui tem 13 anos? Quem aqui tem 13 anos? 14? Gente, levanta a mão aí, ninguém tem 14. Amém. Levanta aí, Isadora, fazendo um favor. É a Isadora, né, gente? Eu estou sem óculos. É a Isadora. A Isadora tem 14. Na idade sua, Isadora, esse homem chamado Evan Roberts começou dentro do coração dele. Obrigada, pode sentar. Só queria mostrar o teu tamanho. Você acha que ela é grande, maior que eu. Nasceu no coração do homem chamado Evan Roberts, com 13 anos. E ele começou ali o desejo de querer do Espírito Santo. E a oração dele é: Senhor, dobra-me. Senhor, dobra-me. Só que na língua dele significa mais assim: Senhor, me derreta, me molde. E ele tinha esse desejo, e ele acabou saindo da escola, foi trabalhar numa mina de carvão. E ali por 13 anos: Senhor, eu quero o teu Espírito Santo. Senhor, aviva a minha vida. Senhor, ele tinha 13 anos. Você diz: Deise, eu não vou esperar o avivamento porque eu sou muito nova. Ei, o Senhor quer fazer a diferença na terra, e pode ser você, onde Ele vai começar a queimar. Com 13 anos, com 26 anos. Quem aqui tem 26 anos? Poli, fica de pé, por favor. Quero que vocês olhem para essa menina linda. Olha que maravilhosa. Wellington, você já sabe, né? Poli, olha como ela é nova. Com a idade dela, jovem. Obrigada, Poli. Desde eu sou jovem. Quando o Evan Roberts chegou naquela idade, ele já não aguentava. Ele ia nos cultos, ele ia nos lugares. Ele ficou sabendo que tinha um pastor chamado Seth Joshua, que estava fazendo um evento. E ele foi lá. Quando chegou lá, o pastor orou assim: Senhor, dobra-nos. Ele falou: meu Deus, é a mesma oração que está queimando dentro de mim há 13 anos. E naquele dia que ele saiu do culto, ele chegou em casa e ele começou a orar. E ele fez propósito com Deus. O Senhor começou a acordar ele 1h da manhã. Ele orava da 1 às 5. Ele sempre orou. Evan Roberts, ele sempre lê a Bíblia todos os dias. Dos 13 anos, está lá o livro para quem não consegue ler a Bíblia, adolescente. E trouxe um livro para você, tá? Dos 13, ele lia a Bíblia diariamente. Quando chegou no 26, que ele teve isso, ele chegou no quarto dele e ele foi batizado no Espírito Santo. E naquele momento ele teve uma visão de um cheque escrito: 100 almas salvas. Opa, volta. 100.000 almas salvas. Ele morava no país de Gales. Em 6 meses, quantas almas aceitaram a Jesus? A oração de Seth Joshua, que aquele homem que estava fazendo o culto lá, era: Senhor, dá-me Gales. Dá o país de Gales, Senhor. Deus não deu o país de Gales para Seth Joshua, mas deu para Evan Roberts. Ele deu Evan Roberts para Seth. E Evan ganhou 100.000 almas dentro do país de Gales. Sabe o que aconteceu? As pessoas eram tão comovidas pelo Espírito Santo, que os estádios de futebol... Quem sabe aqui o futebol, eu não entendo nada de futebol. Meu marido falou que lá era o país do futebol. Surgiu lá. Que o futebol, os estádios pararam de vender ingressos. As pessoas não iam para os estádios mais, elas iam para a igreja. Fala também a história que eles tinham... os policiais não trabalhavam. Ficaram tempo sem ter ocorrência. Não tinha mais Maria da Penha. Ninguém batia em ninguém. Ninguém chegava em ninguém. Ninguém matava ninguém. As Bíblias de todas as livrarias acabaram. Não tinha mais livrarias. Não tinha mais Bíblia nas livrarias. Um menino que deixou o fogo arder no seu coração. E ele chorava. Eu quero ler um relato para você. Que diz assim: do povo
de lá, uma testemunha inglesa do avivamento em Gales em 1904. Escreveu assim: havia tanta angústia na intercessão pelas almas dos não salvos que eu nunca antes havia presenciado. Eu vi o jovem Evan Roberts transtornado pela dor e convidando o auditório a orar. Não cantem, ele suplicava, é terrível demais para cantar. Outro escritor declarou que não era a eloquência de Evan Roberts que comovia o povo, eram as suas lágrimas. Ali havia homens fortes, quebrantados, que choravam como criança. O barulho do choro e dos gritos enchia o ar. Quando a sua agonia se tornava maior, Evan Roberts chegava a cair diante do púlpito, enquanto muitos dentre o povo desmaiavam. Nós queremos avivamento, mas nós não queremos ficar 5 horas, da 1 às 5 da manhã orando. Nós não queremos permitir que 13 anos nós oramos a mesma oração. Encha-me com o teu Espírito Santo, me aviva, Senhor. Derrama sobre mim o teu azeite, derrama sobre mim o teu Espírito Santo. Me dá cáceres, Senhor. 13 anos. 13 anos. Nós estamos renegando com muita facilidade a missão que o Senhor deu para a gente chegar até o final. Aleluia. Deus, eu não consigo chorar por almas. Eu não consigo chorar por pessoas que precisam se converter. Eu não consigo chorar. É por isso que vai vir um avivamento. Porque não é só você. Não é só você. A igreja parou de chorar por almas. Então não vai vir um fim enquanto não acontecer. E o Senhor e o Espírito e a noiva dizem: como nós estamos chamando para vir? Senão nós estamos preparando o tempo. O tempo vai se cumprir. Só que Deus tem levantado pessoas para chamar a atenção da igreja. E nós precisamos voltar a chamar: Senhor, me dê cáceres. Porque sobre essa igreja tem uma promessa. E eu estava aqui quando essa promessa foi feita. Foi ou não foi, pastor? 10% da cidade, não foi? Dá-me cáceres, Senhor. Tira o olho do eu. Dá-nos cáceres, Senhor. Dá-nos cáceres. Tem pessoas na fila esperando receber o próximo tiro. Vocês viram como está Cáceres? Vocês viram como está Cáceres? Eu de lá estou acompanhando. E ligo para as minhas colegas: como é que está aí? O negócio está pipocando. Desde esse mês o número aumentou. Pessoas estão na fila para o próximo tiro. A igreja está lá atrás gritando: o que vamos fazer? O que vamos fazer? Senhor, nos dê estratégia. Senhor, nos levanta. Senhor, coloca fogo. Senhor, mata esses ladrões. Senhor, faça alguma coisa, porque nós precisamos ganhar as pessoas para o Senhor. Aleluia. Segundo testemunho. Eu falei, né? Foi em Gales, né? Falei. Evan Roberts, foi um avivamento em Gales em 1904. Nesse avivamento ali, que durou pouco tempo, mas um homem chamado Charles Parham foi lá, ouviu disso, ouviu do Espírito Santo, e ele voltou para os Estados Unidos. Ele era dos Estados Unidos, voltou para os Estados Unidos, começou a ministrar aulas e seminário e cuidar ali para que essa palavra fosse pregada, batismo do Espírito Santo, enfim. Lá no fundo da sala, do lado de fora da sala, tinha um negro, porque o negro naquela época nos Estados Unidos não podia entrar nos lugares. Eles eram excluídos, eles eram humilhados, eles eram rejeitados. Então ele estava lá no fundo, no lado de fora da sala. Ele era cego de um olho, ele era filho de ex-escravos, ele era negro, e ele estava com tanta fome de ouvir o que esse homem que foi em Gales estava passando. E esse homem, ele se chama William Seymour. Você talvez nunca ouviu falar dele, mas já ouviu falar dos seus feitos. Quando nós olhamos para nossas características, nós falamos: nós não somos capazes. Nós somos improváveis. Eu não sei escrever, eu não sei fazer essas coisas. Eu não sei pregar. William Seymour tinha 35 anos. Ele orava 5 horas por noite, por dia. 5 horas por dia. Senhor, batiza-me com teu Espírito Santo. Senhor, eu quero teu Espírito Santo. E aí ele foi e se tornou o pastor interino de uma igreja. Começou a cuidar ali em Houston.
Ele perdeu o emprego e ele começou a orar 7 horas por dia. Negro, lá na casa dele. Não era ninguém aos olhos das pessoas. Ele não tinha cargo, ele não tinha diploma, ele não tinha filhos, ele não tinha esposa, ele não tinha ninguém ali, ele não tinha nada para dar certo aos nossos olhos. Mas ele tinha um coração dentro do quarto dele, disposto a queimar. Ele não era perfeito, mas ele tinha um coração disposto a queimar, hendido ao Espírito Santo, dizendo: encha-me, encha-me, batiza-me, eu quero. Se Gales viveu, eu também quero. E ele chorava por almas. E um dia, uma pastora ali de Los Angeles foi visitar em Houston seus parentes. Chegando lá nessa igreja, viu Seymour pregando. E ela ficou encantada. Como que um homem que nunca foi batizado no Espírito Santo, porque ele não tinha sido batizado no Espírito Santo, como que um homem não foi batizado no Espírito Santo prega com tanta veemência, com tanto vigor? E ela foi lá e chamou ele: vamos lá em Los Angeles e prega lá na nossa igreja. Faz um mutirão lá de 1 mês. Ele foi, escreveu no vaquinha.com, fez a cotinha lá, juntou o dinheirinho com o povo e foi para Los Angeles. Chegou lá, pregou 2 vezes nessa igreja. Quando ele voltou, a porta estava fechada. Tinha cadeados na porta. Quantas vezes você já se topou com um cadeado? Por quê? Porque a igreja não concordou que ele estava pregando sem ter vivido. A igreja não concordou dele estar ministrando sobre o Espírito Santo sem ser batizado no Espírito Santo. Quantas vezes você deu na cara na porta e um cadeado escrito: você não consegue, você não nasceu para isso, você não está pronto, você não tem suporte, você não tem o Espírito Santo. Só que William Seymour entendia uma coisa: eu estou vendo um cadeado com uma porta fechada, mas eu vou virar, porque o mesmo Deus que abre, o mesmo Deus que fecha, Ele vai dar outra porta para eu fazer, amém? Ele voltou, e ali nem todos daquela igreja foram contra ele. Um deles falou assim: vem ficar na minha casa. E ali o William Seymour começou a fazer as reuniões na casa desse menino. Depois de 5 semanas de reunião de célula, amém? Depois de 5 semanas de célula, de reunião, orando com o mesmo foco: Senhor, queremos o Teu Espírito Santo. Senhor, queremos o Teu Espírito Santo. Senhor, queremos o Teu Espírito Santo. Porque hoje nós achamos que o Espírito Santo é normal, assim, tipo, é fácil, né? É uma coisa, não é fácil, deixa eu explicar. É comum em nosso meio falar sobre o Espírito Santo. Naquela época não. Em 1906 não. Negros nem era gente, considerado pelo povo. Depois de 5 semanas, lá naquela varanda do Edward Lee, o Espírito Santo desce sobre o dono da casa. Ó o mistério, ó o segredo. Pega aí, donos de casa da célula. O Espírito Santo primeiro desceu no dono da casa. Depois, mais 6. E William Seymour, nada. William Seymour não desistiu. Depois de 7, o Espírito Santo veio sobre ele. E aquelas reuniões começou a ficar tão intensa, porque o empregado negro ia, chegava na patroa, estava lavando louça, aleluia, glória a Deus, ramanara labacheia, começava a falar em língua, a patroa falava: que é isso daí? Ele falava: é lá na rua Brownie que está acontecendo um negócio muito estranho, as pessoas são batizadas no Espírito Santo, está falando em língua, está parecendo negócio do ônibus, né, pastora? Batismo no ônibus. Acho que foi daí que a mulher pegou essa música. E as patroas ouviam, daqui a pouco tinha branco chegando. Ó, Deus alinhando a igreja. Estava desalinhado, porque o padrão de Deus não é desunião. O padrão de Deus não é só preto, só branco, só chinês. Não, o padrão do Senhor é unidade. Todos os gentios, Ele veio para toda a humanidade. E aí ali começou a chegar branco. Tinha um vizinho que era da Inglaterra, tinha um outro que era da Espanha. Começou a chegar. O que aconteceu, gente? O que vocês acham? Estourou o negócio. A pressão estourou. Foi tanta pressão que a varanda cedeu. Eu já vi essa história em Atos 4. O chão tremeu.
Lá a varanda cedeu. E eles olharam e falaram: aqui está pequeno, vamos procurar algo maior, porque o Senhor está gerando algo em nós. O Senhor está gerando algo em nós. Vamos ganhar mais vidas, vamos ganhar mais vidas. Não vamos reter só para nós. Não tem que ser eu só a receber isso. Vamos. E eles foram, procuraram, acharam um galpão que já tinha sido galpão para construção, já tinha sido celeiro de animal, já tinha sido coisas para feno, já tinha sido uma igreja de negros. Estava tudo cheio de entulho. Limparam tudo. Esse galpão é situado na rua Azusa, número 312. Ali naquele galpão, com William Seymour pregando num púlpito com 2 caixas. O banco eram caixas. Não tinha banco, não tinha púlpito. Local, cenário improvável, fedido, cheio de entulho. Mas Deus não queria cenários, Deus queria corações. Deus não joga fogo em cenários, Deus acende fogo em corações. Só que em corações que tem lugar para queimar. Corações que digam: Senhor, me derreta, me dobre. Eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. É isso que a igreja está se perdendo o tempo com coisas pequenas. E o dobra-me, o Senhor dá-me almas, o Senhor dá-nos cáceres, está ficando para trás. O Senhor vai liberar uma chama, um sopro. Você é vela ou você é churrasqueira? Em 1906, em 14 de abril de 1906, houve o maior avivamento da história. Nós pentecostais estamos aqui hoje por causa daquele dia em 1906, porque um homem negro decidiu pagar um preço de 7 horas de oração. Porque um homem que era cego de um olho decidiu assistir a aula sobre o Espírito Santo do lado de fora da sala e disse: eu vou pagar um preço. Aquele avivamento desceu porque ele se conectou com alguém cheio do Espírito Santo que foi em Gales. Aquele avivamento desceu porque aquele homem não olhou para o cadeado, ele olhou para aquilo que Deus tinha para a vida dele. E nós estamos aqui hoje. Nós falamos sobre o Espírito Santo, entendemos sobre o Espírito Santo. Nós somos pentecostais porque o pentecostalismo nasceu lá, nesse dia, na rua Azusa, número 312. E porque um homem improvável deixou o coração arder, lia a Bíblia todos os dias, esperava com paciência na promessa. Porque às vezes nós sabemos que o Espírito Santo vai fazer, mas a gente não tem, às vezes a gente não consegue esperar. Ele pregava aquilo que ele não tinha vivido. O cadeado veio na porta dele, deu de cara nele, mas ele disse: o Senhor disse que depois daqueles dias viriam, e todos os jovens, velhos, moças, teriam visões e sonhos. Então eu faço parte disso. Ele não desistiu. Frank Bartman, que é um homem que escreveu um livro sobre esses dias, ele diz que eles cultuaram por 3 dias e 3 noites sem parar. 3 dias e 3 noites sem parar. As pessoas que passavam pela rua, pelo quarteirão, caíam cheias do Espírito Santo. Mulheres andando com seus vestidos na rua, caíam com as pernas para cima. Ele relata que elas caíam perna para cima e a polícia vinha e prendia por insanidade, porque ela começava a falar língua diferente. E esse foi o mover. E dali, o avivamento, todas as vezes que ocorre um avivamento, ele não é para você, ele vai gerar um movimento. Avivamento, se você não quer sair da zona de conforto, não clame por avivamento. Se você está tudo bem desse jeito, do jeitinho que você está, sentadinho, não gosta de sair, não gosta de falar com as pessoas, não gosta de falar do amor de Deus, não clame por avivamento. Porque avivamento gera movimento. Movimento aonde, Deise? Movimento no seu corpo para começar. Deus te faz algo a ser como não era antes, a pregar como não pregava antes, a falar como não falava antes, a agir como não agia antes, a orar como não orava antes. Depois ele começa a movimentar o corpo da igreja, corpo de Cristo. A igreja começa a fazer coisas, a curar coisas como não curava antes. Lá na rua Azusa,
diz que foi gerada uma parede de cadeiras, muletas, bengalas, porque a cura chegou no corpo de Cristo. O corpo de Cristo estava tendo movimento. Tem movimento, tem cura. Só que tem que trabalhar. Tem que sair da zona de conforto. Gera movimento territorial. Gera movimento territorial. Grandes homens que viveram grandes missões precisaram mudar de cidade. Abraão, Moisés, vários e vários homens. Quem veio para cá para o Brasil? Quem veio para cá para o Brasil? Daniel Berg. Os irmãos e estabeleceram a Igreja Assembleia de Deus, primeira igreja pentecostal. E dali foram surgindo, mover ali do Espírito Santo, falar em línguas. Vieram de lá, da Rua Azusa. De William Seymour, do homem negro, improvável, que estava no seu quarto sozinho. E antes do dia do avivamento, que ele não imaginava, ele só queria: me encha com o teu Espírito Santo, batiza com o teu Espírito Santo, eu quero viver o teu Espírito Santo. Dá-me vidas. Terceiro testemunho. A história é muito grande, não dá para contar aqui, mas se você um dia puder ler o livro da Rua Azusa, é poderoso. Ou outros avivamentos. E eu quero te falar, terceira coisa que Deus espera de nós. A primeira é ter sede e fome por Ele e pela causa dEle. A segunda é viver uma vida intensa de oração e palavra, e esperar pela promessa. Terceira coisa que Deus espera de você. Ele espera compromisso, e que você trabalhe no reino de Deus. Até que Ele venha, até que o Espírito Santo te encha, ou até que o seu dia chegue, ou até que o propósito de Deus chegue na sua vida, enfim, se alcance, se alinhe. O que eu tenho que fazer? Compromisso com a obra dEle. Existia um homem simples, da roça, agricultor, que ele não era rico, e ele tinha uma parelha de boi. E ele estava um dia com 12 parelhas de boi. 12 representa 12 tribos de Israel. A 12ª representa a menor delas. E aqui o autor fez questão de colocar, ele estava cuidando da última parelha de boi. Então era considerado como menor. E ele estava ali. De repente, eu tenho certeza que ele ia para a roça com o radinho dele. Eu tenho certeza. Com o radinho dele, ligava lá no Nazarena FM. Aí escutava assim: e hoje Elias acabou de fazer mais um milagre. E hoje Elias curou. E hoje Elias fez proezas. E ele lá: eu quero também. Ah, Senhor, me usa também. Ah, Senhora, usa também. Eu tenho certeza que no coração dele já ardia essa vontade. Porque quando Elias passa sobre aquele agricultor e joga a capa, Elias continua andando. E ele falou: ele já sabia. Dentro dele já ardia. Antes do dia chegar sobre a vida dele, antes do avivamento chegar sobre o coração dele, do grande dia para ele ir para fora, ele já estava cuidando do teu coração. E já estava trabalhando nas terras do Pai. Porque a Bíblia fala que ele queimou só uma parelha de boi, a sua parelha de boi. Então as outras provavelmente eram do Pai. Não fala, mas provavelmente. Então ele estava ali trabalhando na terra do Pai. Quando Elias joga, ele diz assim: Peraí, só vou lhes pedir. Elias falou: você viu o que eu fiz com você, né? Então vai e volta. 2V, vai e volta. Eliseu estava tão preparado para esse dia. Estava trabalhando tão arduamente que ele disse: não me apego a isso, eu quero ir. Ele foi lá, pegou a parelha, queimou, pegou o boi, fez churrasco, repartiu para a cidade, fez ali um altar. E, mãe, benção. Tchau, fui. Porque ele quebrou todas as arestas de apoio para voltar um dia. Ele sabia que o dia que Deus chamasse ele, levasse ele para aquele grande avivamento, ele estava tão pronto que para trás ele não voltava. Quer avivamento?
Quer avivamento? É daqui para lá, não volta mais. Porque quando o Senhor nos leva, eu empurrando as malas, eu vim sozinha. Ai, Deus ministra o tempo todo na gente. Aí eu lá empurrando aquela mala na rodoviária de Cuiabá, tinha rampa assim e assim, né? E eu no carrinho, 2 caixas de livro cheias, uma mala desse tamanho, os banners, a bolsa, que a mulher não sabe andar sem a bolsa, sem não sei o que, sem não sei o que. E eu empurrando aquele carrinho, gente, olha, de verdade, eu falei, Senhor, se o Senhor não me der mais um suspiro, esse carrinho vai voltar em cima de mim. Porque o carrinho está com o mesmo tamanho que eu. Esse carrinho vai voltar em cima de mim. Aí o Senhor disse, é o preço do ministério. É o peso do ministério. Eu não precisava vender livro. Eu não precisava escrever, porque isso daí não vai R$1 para minha conta. Está guardado para a próxima impressão. Eu não precisava vir aqui pregar, porque eu só precisava ir até Cuiabá. Só que quando a gente decide ir, não tem volta. Quando o Senhor chama e diz vai, você só pode ir daqui para frente, você não pode voltar mais. Porque a responsabilidade é você com Ele. Aleluia! Deus deu um avivamento sobre aquele povo ali de Israel, através da vida daquele profeta. Um avivamento, um despertamento, curas, enfim, ele estava pronto. Ele estava pronto. Deus não chama desocupado. Deus não chama pessoas que são preguiçosas. Essa é a palavra. Deus não chama preguiçoso. Ai, mas eu estou com uma preguiça. Não vou não. Cuidado. O sopro vai passar, se sua vela tiver, se for fogo de vela, vai apagar. Então ficar aqui, já que é para estar aqui, faz valer a pena. Nós precisamos pedir ao Senhor, dobra-me. Dobra-me, Senhor, dobra-me. Você quer entrar na onda do avivamento que vai vir sobre a terra? Seu coração é um dos corações que está fogo de churrasqueira, pronto para o Senhor soprar e pegar mais fogo? Se é, eu quero te convidar aqui na frente. Se não é, e você deseja acender isso, eu quero também que você venha aqui na frente, se você quiser. Se o teu coração foi esse lugar de vela, que o fogo está igual uma vela, e você esqueceu de interceder pelas pessoas, eu te convido a vir aqui na frente. E se você disser aqui, Senhor, eu quero queimar. Eu quero queimar, porque quando o sopro do Espírito Santo passar, eu quero incendiar. E eu não quero ficar na zona de conforto, Senhor. E até que o Senhor venha. Talvez hoje você saia daqui do mesmo jeito, sem ter sido batizado, sem ter falado em língua, sem ter recebido tua cura. Só que permaneça. Evan Roberts, 13 anos. William Seymour, improvável. Cenário improvável. Eliseu, trabalhe até que o teu dia chegue. Não largue mão da oração. Não largue mão da palavra. Não ache que 15 minutos de oração é muito, porque não é. Para grandes homens, porque o Senhor quer começar o avivamento. E pode ser aqui de Cáceres. Você já imaginou 100.000 almas salvas? Cáceres inteiro salvo. Da onde começou? Da Rua Azusa. Da onde começou? Da Rua Filinto Miller. Seth Joshua dizia, dá-me Gales. Deus não deu Gales, deu Evan Roberts. E Gales veio por Evan Roberts. Dá-me Cáceres. E às vezes Deus dá a Maria, o João, que ele vai e canha. Clamar, chorar por vida. Desde eu não consigo mais chorar por vida. Então clame pelo Espírito Santo. O louvor pode vir ministrar aquele primeiro hino, que eu não me lembro mais qual que era. Mas eu quero que você, ao sair daqui, que isso não fique aqui. Que isso não fique aqui, esse compromisso seu. Porque eu vou embora, a pastora está aí, vocês estão aí. Mas o compromisso teu é com o grande dia. É com aqueles que estarão prontos para o grande e último avivamento da terra. Nós precisamos atingir a plenitude dos gentios, então virá o fim. Cadê os ceifeiros? Cadê os que vão marchar? Cadê aqueles que vão estar preparados para o dia que o Senhor estabelecer sobre toda a terra?
Aleluia. Comece a adorar o Senhor. Comece a exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Nós estamos aqui. Adore. Tão sedentos. Diga pro Senhor. Vem, ó Deus. Deixa o teu louvor subir. Vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder. Eu vou esperar. Teu poder. Oh Deus, nós estamos aqui, Senhor, clamando pelo teu sopro sobre os nossos corações. Aqui, tão sedentos estamos aqui, Senhor. de ti. Vem, Clamando, ó Deus. clamando, Vem, ó clamando. Deus. Vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder. Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Clame. Meu coração é o teu altar. Chore, 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 chore. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. O Senhor vai dar a última tocada. Ele vai dar um avivamento sobre a terra. E Ele vai liberar sons. Sons de chamamento. Sons de chamamento. Eu quero, cadê? Cadê o meu exército preparado? Cadê o meu exército avivado? Cadê o meu exército equipado? Cadê o meu exército santificado? Ei! O Senhor está chamando. O Senhor está chamando. O Senhor está chamando. Diga, eis-me aqui, Senhor. Me dobre, Senhor. Me dobre, Senhor. Me dobre, Senhor. Me encha. Me dobre, Senhor. Me dobre, Senhor. Me dobre, Senhor. E me encha. Me dobre, Senhor. Me dobre, Senhor. Me dobre, Senhor. E me encha. Adora o Senhor. Adora o Senhor.